A Constituição brasileira, a famosa Constituição Cidadã, né, do Dr. Ulisses de 1988, ela diz o seguinte, artigo 101, Constituição: o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhido dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Na atual composição desses 11, que atualmente são apenas, depois das aposentadorias, tem só 9, tem um que só preenche o requisito da idade. Ele tinha mais de 35 anos. Os outros 2 requisitos, notável saber jurídico, ele não tem, porque não tem pós-graduação, lato sensu, não tem mestrado, não tem doutorado e ainda por cima foi reprovado em concurso para juiz estadual em São Paulo. A reputação ilibada também vai por água abaixo porque ele foi condenado pela justiça em 2 processos que correm em primeira instância lá no estado do Amapá. Estou falando do ministro Dias Toffoli, como é do conhecimento de vocês, o ministro do PT, o ministro nomeado por Lula. Mas para não ter reputação ilibada, não precisava nem ele ter sido condenado pela justiça. Existe um item que arrasa com a reputação dele. É o fato dele ter sido advogado do PT nas campanhas do seu Lula e o fato dele ter tido José Dirceu como seu chefe imediato quando trabalhava no Palácio do Planalto. Só aí ele já perde toda a reputação. Mas eu queria chamar a atenção, a finalidade dessa postagem, é mostrar para vocês uma frase que ele pronunciou essa semana, num discurso durante o... Vamos ver aqui. Já ouvi leituras dizendo que o pedagógico é colocar as pessoas na cadeia, e o pedagógico é recuperar os valores desviados. Vamos repetir o que ele disse. O pedagógico é roubar, devolver os valores desviados. Eles roubam tanto que eu já, em alto falha, eu falei a palavra roubar. O pedagógico é devolver os valores desviados. E o Dias Toffoli, o seu ministro, quando ele falou em valores desviados, declarou com todas as letras, com todos os Y, ele simplesmente reconheceu que houve desvio, né? Ao contrário do que disse o dono do troféu Óleo de Peroba, o seu Rui Falcão, presidente do PT, não houve desvio de valores. E o que diz todos os tabacudos, do alto até a base da militância do PT. Desmentiu, inclusive, o ídolo dele, né? Quem nomeou ele para lá, o presidente Lula, desmentiu o Zé Dirceu, desmentiu tudo e disse que não teve desvio. Então, inclusive isso aí, como discurso era de improviso, foi um ato falho. Estava lá no subconsciente dele. Eu vou até chamar a atenção para a coluna do nosso Ardi Guedes, colunista cubano. Na coluna dele de ontem, na sexta-feira, eu vou ler rapidamente aqui as considerações dele, que eu achei muito interessante. Impossibilitado de livrar os seus companheiros de PT da condenação, o ministro Dias Toffoli fez discurso inflamado defendendo a não prisão de quem não cometeu crime de violência física. Segundo o ministro, a pedagogia contra o crime financeiro é recuperar os valores desviados e não colocar as pessoas na cadeia. O que o ministro parece desconhecer, ou finge desconhecer, é que o crime de colarinho branco, à medida em que desvia recursos que deveriam ser aplicados em favor da população, acaba por gerar miséria e, consequentemente, crimes com violência. Isso é um raciocínio lógico, uma coisa que eles não estão habituados. Vou concluir o que o Ardi escreveu. Sem contar que, com seu discurso, discrimina o pobre. Dias Toffoli discrimina o pobre. Uma vez que o crime de colarinho branco é um privilégio de quem está no poder. O pobre não pode cometer o crime de colarinho branco. Então é uma discriminação. Ou seja, para o ministro, quem rouba milhões não deve ir em cana. Deve apenas devolver o que roubou. Aí pergunta o Ardi, mas e o pobre
que rouba galinha para comer, paga como? Vomitando em cima, de quem foi roubado. Vejam bem, essa tese do seu, nós acabamos de ouvir aqui, do seu Dias Toffoli, é quando se trata da companheirada dele do PT, os seus colegas de partido. Tem um processo de 2010, pouco tempo agora, que ele, seu Dias Toffoli, foi revisor de um processo que condenou um deputado, um político, a 13 anos, 4 meses e 10 dias de prisão, uma pena maior do que a de Zé Disseu, e condenado por crime de formação de quadrilha. Trata-se do deputado Natan Donadan, olha que nome rimado, deputado Natan Donadan, que o Dias Toffoli cravou a pajaraca nele, a maior pena até hoje que foi aplicada a um político por formação de quadrilha, por ladruagem, por guabirutagem, por corrupção. Mas esse cara não é do PT, esse cara é do PMDB. Aí vale, né, seu Dias Toffoli? É só isso.